Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é a pastora Vera Lúcia. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos dá, essa oportunidade tão rica, né, irmãos, de participarmos do projeto Leitura Bíblica Diária. Que maravilha, que presente do Senhor para as nossas vidas. Glória a Deus por esse dia. Até aqui o Senhor nos ajudou, né, irmãos? E aqui as misericórdias do Senhor estão sendo renovadas a cada manhã em nossas vidas, em todos os momentos, né, irmãos? Irmãos, eu gostaria de agradecer aos meus pastores também, né, por essa oportunidade. Aqueles que têm investido fortemente na palavra de Deus, que têm nos ensinado, nos colocado à nossa disposição vários projetos, dentre os quais este, né, Leitura Bíblica Diária. Projetos que nos levam, nos convidam a estar bem pertinho de Deus, da sua palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela faz muito efeito em nossas vidas todos os dias. Glória a Deus. Irmãos, eu vou só recordar com os irmãos, lá no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 18, nos diz assim: Conheço um homem, um filho de Jessé, ou belenita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Essas qualidades proferidas aqui pelo aquele empregado de Saul, quando Saul estava perturbado, né? E aqueles seus empregados estavam em busca de alguém, né? Sugeriram que Davi tocasse para ele, né? Para aquele homem que estava perturbado por espíritos malignos. E aí, olha o perfil desse homem. Sabe tocar, ele é bom na música, na arte da música, forte, valente, porque a gente viu várias situações em que Davi se revelou mesmo como um valente, né? Enfrentando leões, ursos, era valente mesmo. Sisudo em palavras, era um homem sábio, ele sabia falar na hora certa e calar na hora certa, né, irmãos? De boa aparência, ele tinha uma aparência muito bonita. Claro que diferente da aparência de Saul, cada um com sua beleza, né? Saul era bem alto, né? Tanto que ele chamava atenção pela sua aparência, né? O rei Saul, quando ele se apresentava, ele se destacava pela altura, né? Pelo seu porte. Atlético, bem diferente de Davi. Davi era uma aparência mais, digamos assim, delicada, digamos assim. Ele era muito bonito, mas digamos assim que ele não evidenciava tanto assim essa beleza exuberante, assim, no sentido de força, que o povo olhou para Saul e disse: ó, esse aí que vai enfrentar nossas batalhas, né, irmãos, quando escolheram. Aplaudiram, né, pela capacidade, né, que eles supunham, né, que ele tinha de guerrear, porque era forte, altão, bem, né, se destacava entre os demais israelitas. Mas Davi tinha uma beleza também espetacular, né, irmãos? E o Senhor, o mais bonito de tudo é que ele, além de boa aparência, o Senhor é com ele, ou seja, um homem espiritual, um rapaz que temia a Deus, estava sempre na presença do Senhor, dedicado, temente ao Senhor. E com todas essas qualidades, a gente vê que Davi realmente era assim. Não é à toa, né, irmãos, que quando a gente vai observar sobre a vida de Davi, né, são muitas como é que se diz, as referências da sua vida. Só no Velho Testamento são 66 capítulos dedicados só a ele. E 59 referências a ele, a Davi, só no Novo Testamento. Então tem muita história sobre ele, né, na Bíblia. E hoje nós perceberemos que ele vai ter agora um momento em que ele vai expressar sua tristeza, né, como vimos ontem. Ele soube da morte de Saul, né, por aquele amalequita, e sentiu muita tristeza, muito lamento, porque era comum, né,
Era comum rasgar as vestes, jogar cinza na cabeça. Era uma demonstração de pesar, né, comum no Oriente Próximo. Aí ele fez tudo isso no versículo 11 do primeiro capítulo de 2 Samuel. Vamos ver aqui o que diz. Então Davi rasgou as vestes, os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Se lamentaram, choraram, jejuaram até o fim da tarde por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Então ele expressou esse sentimento, essa tristeza diante da morte daqueles guerreiros, né? E era hora dele compor o lamento, né? Que a gente fala que é o lamento do arco. É uma forma de expressar os atos heróicos, né, daquele homem. Era comum que fossem feitos esses cânticos, esses lamentos, por heróis tombados em batalhas, né, irmãos? E aqui ele vai homenagear aqueles homens, em respeito à memória deles, criou esse lamento, que é o lamento do arco. E a gente vai ver aqui que a atitude dele foi de pesar, muito pesar, diferente da atitude dos filisteus, né, irmãos, que estavam brincando com os corpos daqueles homens de Deus. Levaram suas armas para o templo pagão, né, de Asterote. As armas de Saul foram levadas para lá. Mas os homens de Gileade, né, Jabes de Gileade, demonstraram, como é que se diz, gratidão. Com certeza eles se lembraram da vez em que, lá no cerco dos amonitas, Saul se livrou do opróbrio e da vergonha, né? De alguma forma os protegeu. E aqui Davi então faz esse lamento, esse cântico, que mais à frente ele era até ensinado para os soldados, uma canção de soldados, canção de guerra, né? Canção de uma música que ele ensinava, né, aos soldados na hora de treinarem arco e flecha, diante do, como para se tornarem mais assim, digamos assim, habilidosos em suas batalhas, né, irmãos? Era um cântico nacional. A Bíblia diz, né, a palavra de Deus diz, não a palavra de Deus, mas os estudiosos, que era o hino nacional da guerra. Era canções militares, que eram registradas no livro de Jazar, né? Era um livro que não é da Bíblia, não está escrito, não está na Bíblia, é um livro de história que continha esses atos heróicos, esses cânticos, essas homenagens, né? Essas histórias em forma de música dos guerreiros valentes. Ou música, ou lamento, que a gente queira dizer assim. Então aqui, irmãos, nesse lamento, Davi vai expressar o quê? Vai expressar seu sentimento por aqueles homens que foram de grande relevância para eles. Aí a gente diria, mas Saul teve alguma importância para Davi? Claro que teve, meus irmãos. Ele demonstrou muito respeito para com aquele rei, apesar de que aquele rei teve muitas falhas, o colocou em diversas situações difíceis, né? Em momentos em que ele teve que fugir, momentos em que ele quase foi morto por aquele homem por 2 vezes, pelas próprias mãos dele, e outras vezes foi colocado em situações de perigo para que morresse mesmo, devido à sua inveja, à sua fúria. Como a gente viu em todo o capítulo, os capítulos de 1 Samuel, né, irmãos? Toda a trajetória de Saul, de Davi, né, irmãos? Era um treino. Com certeza Deus estava treinando ele ali naquelas batalhas. E Deus estava ensinando também ali perto de Saul que Davi precisaria aprender a lidar com pessoas difíceis, né, irmãos? Pessoas emocionalmente instáveis, porque Davi ia enfrentar muitas pessoas difíceis. Aliás, um líder enfrenta muitas situações em que ele tem que conviver com pessoas de diferentes temperamentos e que ele precisa muito da sabedoria do Senhor. Bem, voltemos aqui para o nosso texto. Está em o lamento, né? O lamento do arco, para que no versículo 17 até o 27. Diz assim:
Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá, e o lamento do arco, que foi registrado no livro de Jazar, aquele livro que eu falei. O seu esplendor, ó Israel, está morto. Como caíram os guerreiros? Aqui está dizendo de quem? Saul e Jonatas, líderes fortes, guerreiros, e agora caíram, estão mortos, né? Como caíram os guerreiros? Não conte isso a Gade, não proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem exultam os filhos dos incircuncisos. Aqui no versículo 20 está dizendo assim, que essa notícia não seja assim proclamada com alegria, porque aqui Gate e Ascalon eram as duas principais cidades da Filístia, ou seja, eram as cidades em que os filisteus habitavam, além das demais, né? E aqui está dizendo que essa notícia não deve ser espalhada, não deve, para que aquele povo não zombe desses homens de Deus. E a gente sabe que a notícia realmente, infelizmente, a notícia ruim chegou até aqueles filisteus. Sempre tem gente para levar notícia ruim, né, irmão? Vocês viram ontem aquele rapaz trazendo a notícia da morte de Saul, né, como a gente viu ontem, e de Jonatas, voltado mais para interesses, né, aquele refugiado amalequita. Mas aqui está dizendo assim que não era para isso ser divulgado com alegria. Aqueles incircuncisos não deveriam se alegrar com essa grande derrota, essa grande perda, né? A morte dos guerreiros, Saul, Jonatas, os filhos de Saul e outros guerreiros. Ó colinas de Gilboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo. Aqui está falando de uma palavra proferida sobre aqueles montes, que ali houve muito derramamento de sangue, e Davi está dizendo que não seja mais fértil aquele lugar, porque ali morreram os guerreiros, ali Saul, aqui está dizendo, nunca mais o escudo de Saul nunca mais será polido com óleo. Era comum o escudo passar óleo no escudo, porque ele era, tinha couro nele, e a gente sabe que o couro, quando é exposto ao sol, ou mesmo quando fica sujo, né? Digamos assim, o escudo foi usado numa guerra e tem sangue, então era usado óleo para limpar aquele escudo, né? E para deixá-lo assim mais flexível, mais macio, para que continuasse operante, para que continuasse útil, né? E aqui está dizendo que nunca mais será polido com óleo aquele escudo. Ou seja, aqui encerrou digamos aqui, aquela ferramenta de guerra do Saul, aqui encerra tudo. É inoperante, acabou. Está querendo dizer que cessou a atividade de Saul aqui. Do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros, o arco de Jonatas nunca recuou. A espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Então está exaltando de novo os seus feitos como os guerreiros, tanto de Saul quanto de Jonatas. Versículo 23. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias e mais fortes que os leões. Mais uma vez exaltando a força daqueles homens. Comparando-os com águias, né? A gente sabe que a águia é um animal de visão panorâmica, é um animal que vê de longe, né? Lá de longe, lá de cima, ela enxerga a presa. A águia a gente sabe que é um animal que se recompõe, né? Ela se recolhe em alguns momentos, troca suas penas, bate o bico nas pedras, se renova. Então, aqui olha que elogio bonito, águias. Eram como águias, ou seja, ágeis, ligeiros. A gente sabe que a águia, quando vê uma presa lá de cima, ela desce assim muito rápido para pegar a sua presa, né, irmãos? E mais forte que os leões. A gente sabe também da força do leão, rei da selva. Aquele animal assim lindo, bravo, imponente, né? Que consegue vencer, né? Então aqui está elogiando novamente esses homens de Deus. Chorem por Saul, ó filha de Saul, de Israel. Chorem com as roupas finas,
as suas roupas enfeitava com adorno de ouro. Então aqui está elogiando, porque as roupas usadas pelas mulheres de Israel, nesse momento, podem refletir a melhoria no padrão de vida, né? Melhorou um pouquinho o padrão de vida durante o reinado de Saul. Claro que teve muita, a gente sabe que ele não foi aquela referência como Davi foi, mas economicamente com certeza cresceu um pouquinho, né? Israel teve o seu momento de crescimento econômico, né? Porque o policiamento das rotas do comércio permitiu o aumento de atividade das mercadorias, dos mercadores, tomando a importação, né, mais acessíveis, garantindo a exportação de produtos locais. Então o comércio foi mais facilitado, digamos assim, houve um certo crescimento econômico em Israel durante o reinado de Saul. Ele foi muito difícil, mas também ele teve alguns ganhos, algumas conquistas, né, irmãos? Inclusive, aqui quando exalta ele como guerreiro, realmente ele foi um exímio guerreiro mesmo, ele lutou arduamente contra os filisteus. Ele lutava mesmo, tanto que ele morreu lutando contra os filisteus, mas infelizmente ele reservou muito tempo para lutar mesmo contra Davi, perseguir Davi. Muitas vezes ele deslocou seus soldados, ao invés de estarem defendendo a nação, para irem atrás de Davi. Ele tinha uma sede grande de matar Davi, ele ardia em ciúmes, inveja, mas Davi não tinha mágoa. Aqui está fazendo esse cântico aqui, esse lamento para eles. E diz assim no versículo 25: Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como eu queria bem. Sua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros. Aí novamente diz o refrão: caíram os guerreiros. As armas de guerra foram destruídas. Quem são essas armas de guerra que foram destruídas? É uma metáfora para Saul e para Jonatas. Não está falando aqui do arco, do escudo. Essa arma aqui está se referindo a eles, é uma metáfora relacionada a esses guerreiros. Então aqui no versículo 25 e 26, há uma exaltação àquele amigo, grande amigo de Davi, né, irmãos? Que amigo? A palavra de Deus diz que há amigos mais chegados que irmãos, né? E aqui Davi tinha Jonatas como um grande amigo e vice-versa. Jonatas admirava demais aquele homem de Deus. A gente acredita que nasceu essa amizade, esse carinho por ele, é pela observação, ele vendo as atitudes, né, as qualidades morais e espirituais de Davi ao longo da vida, mesmo quando trabalhava ali para o seu pai, como ali quando os primeiros momentos em que ele chegou à casa dele para tocar, quando seu pai estava perturbado, ele via a humildade daquele menino, ele via a disposição em defender sua nação, né, irmãos, quando Davi quis enfrentar Golias. E aos poucos Jonatas foi se afeiçoando a Davi e vice-versa. Foi um amor recíproco, um carinho muito grande um para com o outro. Né, irmãos? Então, irmãos, a amizade é algo muito maravilhoso. Eu quero aqui parar um pouquinho para nós falarmos sobre a importância da amizade. Quantas vezes a gente precisa de um amigo, assim como o Davi precisou, né? Em vários momentos da amizade de Jonatas. Quantas vezes Davi estava sob ameaça do pai, né, do Saul, do pai de Jonatas. E o que Jonatas fazia? Jonatas ajudava. Criava estratégias para livrá-lo, né, das garras, digamos assim, do seu pai. Era um amigo assim para todos os momentos, irmãos. E diz a palavra de Deus que era um amigo que sabia ouvir, né? Muitas vezes Davi triste ali em Zif, por exemplo, quando Davi estava assim fugitivo, aí Jonatas, o que Jonatas fazia? Enfrentava os desafios, enfrentava uma caminhada longa para encontrar aquele amigo, que ele era uma fonte de encorajamento para ele. Quando lá no deserto de Zif, Saul ainda estava à procura de Davi, né? Aí Jonatas foi falar com ele. E aí, lá no versículo 23 do capítulo 23, do versículo 15 ao 16, lá no passado, no 1 Samuel, a gente viu que Jonatas ajudou a Davi a encontrar forças em Deus. E disse assim: você não vai morrer. Até meu pai, né? Até meu pai sabe que você vai ser o rei de Israel. Então,
Ele era uma fonte de encorajamento para aquele homem de Deus, para Davi que estava sofrendo. Então, uma amizade que era fonte de encorajamento no momento difícil, né? Muitas vezes precisou falar mesmo com Davi palavras animadoras de incentivo. Eles se gostavam muito, era um amor tão grande que a Bíblia diz que Jonatas o amou com a própria vida. Está lá em 1 Samuel 18, do 3 e 4. Assim como Davi, que no dia que eles estavam se despedindo, lá no capítulo 20, a Bíblia diz que Davi chorou muito. Era um amor muito grande, um amor de Deus, um amor de aliança. Era choros, abraços, aquele momento de realmente de muita comunhão entre eles, e havia aliança entre eles, que Deus estava no meio daquela amizade, que era uma amizade muito forte. Era algo vindo do Senhor. A gente vê, meu Deus, como é importante ter um amigo. Quando a gente está no fundo do poço, sabe? Naquela situação em que a gente olha para todos os lados e diz assim, pronto, agora estou perdido, estou sozinho. Muitas vezes Davi se sentia assim, gente. Mas Deus, tão maravilhoso, tão infinito em misericórdia, que ofereceu esse amigo para ouvi-lo, para conversar com ele, para, sabe, colocar palavras de ânimo, não temas, meu pai não vai te matar, você vai ser o próximo rei. É assim, gente. Deus faz assim. Deus escolhe pessoas para nos ajudarem nos momentos em que a gente mais precisa. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis, assim como Davi e Deus. A gente às vezes se sente sozinho, se sente triste, se sente um nada. Que teve momentos em que Davi achou que ninguém se interessava mais por ele, ninguém se importava com ele. Ele fez até salmos assim, dizendo que ninguém se interessa por mim. É o salmo... Depois eu vou ver com os irmãos qual é o salmo, que ele declara isso, que ninguém se importa. É o salmo 142. Há momentos em que ele diz que ninguém se importa, ninguém se interessa por mim, ninguém se importa com minha dor. Muitas vezes, irmãos, quando a gente está passando uma prova, a gente pensa, ninguém está nem aí, isso eu que tenho que passar mesmo, eu que tenho que suportar minha dor, irmãos. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, irmãos, Ele sempre dá um escape para nós. Para Davi, Ele deu esse amigo, amigo fiel, amigo companheiro de todos os momentos, amigo que a amizade não tinha nada a ver com interesse, não era um bajulador, irmãos. Porque a gente viu que muitas vezes, quando Davi vencia as batalhas, ele era aclamado, ele era elogiado publicamente. Mas um líder não precisa de bajulação, não. Ele precisa de um amigo ali que esteja com ele nos momentos mais adversos. Não só nos momentos em que ele, digamos assim, tem sucesso. Aquela pessoa que é para aplaudir no momento que está tudo bem, está tudo ok, é vencedor, não. Um amigo é do momento da tristeza, do momento da caverna, em que a pessoa está ali sozinha, na batalha, triste. Então, essa amizade era algo muito forte, muito forte. E Deus deu esse amigo para Davi, irmãos. E Deus dá para nós também. Deus dá um amigo para nós, porque vamos ver o que Deus fala sobre amizade na sua palavra, irmãos. A palavra de Deus diz assim, lá no... Só um momentinho, irmãos. Provérbios 17, 17, diz assim, em todo tempo se ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Esse amigo de Davi, Jonatas, era como se fosse um irmão. Porque olha só quantos momentos ele viu Davi sofrendo, sendo perseguido pelo pai, sem nenhum motivo. Aquele homem que sempre procura fazer o bem para o pai dele, para a nação. E ele é nessa angústia que nasceu essa amizade. O amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro, nos diz lá em Eclesiastes, capítulo 6, versículo 14. Olha só que riqueza, a amizade é uma riqueza. Acha um tesouro quem acha um amigo. Davi achou um tesouro, Jonatas. Jonatas achou um tesouro, Davi. E que lindo essa amizade, que amizade sincera, sem interesse, uma amizade de muita assim, relevância. A gente vê que Jonatas não estava nem aí
que não iria ser rei. Estava nem aí que Davi iria ser rei. Ele sabia disso, o pai dele sabia. Tanto que eles fizeram uma aliança para que no futuro Davi se lembrasse deles, né, irmãos? E se lembrassem da posteridade deles, dos descendentes. Tanto Davi tanto Jonatas como Saul pediram isso para Davi, porque eles sabiam que ele seria o futuro rei e que ele poderia se lembrar das suas gerações. E a gente vai ver mais à frente que Davi de fato guardou isso no coração, e mais à frente nós veremos que ele cumpriu esse acordo, né? E a palavra de Deus nos diz assim, lá em João 15:15, que já não vos chamo de servos, Jesus falando, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo que eu vi de meu pai eu tornei conhecido a vocês. Olha, gente, ser amigo de Deus, aleluia, Jesus. Davi era amigo de Deus. Davi foi treinado naquela solidão, ali nas cavernas. Davi foi treinado ali naqueles momentos com pessoas difíceis. Mais tarde ele precisou lidar com pessoas difíceis, pessoas descontentes. Quando Davi achava que estava sozinho, apareceu um monte de endividado ali na caverna de Adulão, em que ele optou por buscar dignidade para aquelas pessoas. Muitos daqueles se tornaram os valentes de Davi, que mais tarde se transformaram em 600, já não eram mais 400. Então, mesmo ali, Davi, quando encontrava alguém, ele fazia o bem. Mesmo no seu sofrimento, ele fazia o bem, porque ele era um coração generoso, um coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. E graças a Deus, Deus foi provendo meios assim de cuidar de Davi, não deixou que Saul o matasse. De jeito nenhum, graças a Deus que Saul não o matou. Deus nos dá momentos de refrigério, gente, momentos de, mesmo na batalha, mesmo na luta, o Senhor nos guarda, nos protege, nos dá livramentos, né, irmãos? A gente vê que quando Davi estava lá em Engedi, que significa fonte dos cabritos, era um esconderijo perfeito para ele. Lá no capítulo 20, vamos lá então, capítulo 23, 29, lá de 1 Samuel, a gente vê esse momento em que Deus dá um escape para a gente, quando a gente está na luta. Aqui ele estava sendo perseguido, mas teve um momento em que ele achou um lugar perfeito para descansar. Era um oásis no deserto. Tinha fontes de água fresca, cachoeira, vegetação abundante, várias cavernas de pedra calcária nos rochedos. Era bem acima do Mar Morto. Era um refúgio incomparável. Oferecia proteção, água e um mirante natural de onde podia avistar quilômetros ao redor, a fim de proteger-se contra qualquer aproximação do inimigo. Mas mesmo assim, nesse lugar, Davi encontrou Saul. Mas tudo bem, foi uma oportunidade que ele teve de matar Saul, mas não matou. Mas olha que como Deus faz com a gente. Mesmo no deserto, Deus prepara momentos de refrigério para as nossas vidas. Vocês viram que foi uma fonte de refrigério, aquelas palavras lindas de Jonatas para com Davi, lá em Zif, mas aqui também foi uma fonte de refrigério de água natural mesmo. Deus viu a necessidade daquele homem que estava cansado, com certeza, estava precisando de um descanso. E Jesus é essa água que refrigera a nossa alma quando a gente está cansado da nossa caminhada. Olha, Jesus provê no deserto todas as coisas. A gente vê na história de Israel o quanto que Deus foi cuidadoso, zeloso do seu povo lá no deserto. Proveu água, proveu o maná, deu sombra, deu assim todos os provimentos necessários, todas as necessidades supridas daquele povo. E assim Deus fez com Davi. Deus também permitiu que Davi reencontrasse a família dele quando ele estava assim nessas fugas, né, por Saul. E então ele tinha um coração maravilhoso, e como não compor um lamento tão bonito aqui? Ele tinha histórias para contar, principalmente em relação à amizade com Jonatas, irmãos. Foi nessa fuga aqui desse guerreiro Saul que ele encontrou um amigo verdadeiro. Jonatas, né, irmãos? Glória a Deus. Encontrou água no oásis no deserto.
encontrou socorro. E ele tinha gratidão, por isso ele fez esse cântico tão bonito aqui para esses homens, tá, irmãos? Então eu hoje quero agradecer, quero pedir perdão porque foi um pouquinho longo, mas eu achei tão lindo, lindo, lindo falar de amizade. Graças a Deus nós temos um amigo, o amigo Jesus que está conosco todos os dias, o nosso amigo que é Deus forte, conselheiro, maravilhoso conselheiro. Olha, Jesus é nosso conselheiro, nosso amigo de todos os momentos, não importa onde estejamos, seja na luta, seja na alegria, ele é o nosso amigo de todos os momentos. O nosso rei Jesus é o Emanuel, é Deus conosco. É um rei que nunca perdeu uma batalha e que está sempre do lado da gente. Esses reis aqui perderam suas batalhas, morreram. O nosso rei morreu, mas ressuscitou. Está vivo entre nós. Intercede por nós junto ao Pai. Colocou em nós o Espírito Santo, que nos guia, nos orienta, né, irmãos? E a palavra de Deus diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco, meus irmãos. E o Senhor, assim como Jonatas animou várias vezes Davi, quando Davi se encontrava em tristeza, o Senhor nos anima também. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não temas, estou contigo, por onde quer que andares. Então o Senhor nos dá muitas palavras de encorajamento. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esse rei aqui, o nosso rei, não morreu na batalha. O nosso rei morreu ali na cruz, mas ele não permaneceu na cruz. Esses homens aqui morreram, foram enterrados, foram expostos, foram às vezes até humilhados. O nosso rei foi humilhado, mas ele venceu a morte, ele venceu ali no Calvário, venceu por nós. É o nosso amigo de sempre, tá, irmãos? O nosso guerreiro, o nosso general de guerra. Aleluia, irmãos. Eu agradeço a riquíssima oportunidade, estou muito feliz em poder ter conversado com meus irmãos sobre essa fase aqui, esse momento triste na vida de Davi, mas ao mesmo tempo ele chamou à memória coisas boas e foi capaz até de compor esse lamento para os seus amigos e para o seu povo, em homenagem àqueles que morreram, aqueles guerreiros que morreram, tá, irmãos? Perdoem-me pelo tempo, me empolguei um pouco, mas amanhã eu vou tentar ser mais sucinta, tá, irmãos? A paz do Senhor. Amanhã nós veremos mais um momento em que Davi vai passar, ele vai seguir ali sua vida e rumo ao trono, rumo ao reinado em todo Israel, mas ainda não é amanhã que ele vai ser rei de Israel. Amanhã ele vai passar por mais um momento, ele vai começar ali por pouquinho, né? Ali por Hebron, diante de uma pergunta para com Deus, Deus vai dizer para ele para onde ele vai, e aqui ele continua sendo um servo obediente, seguindo as instruções do Rei dos Reis, tá bom, meus amados? A paz do Senhor e que Deus vos abençoe em nome de Jesus, que teu dia seja maravilhoso e não te esqueças, o Rei dos Reis está contigo, ele refrigera a tua alma, ele tem água para você, tem alimento para você no deserto, tem tudo. Por mais difícil que seja a sua situação, o Rei dos Reis tem tudo. E o cântico que nós temos para ele é glória, glória ao nosso Deus, porque ele está vivo. E Maranata, um dia ele virá o nosso Rei para nos governar para sempre, né, irmãos? Aleluia. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus, com toda sorte de bênçãos.